Muito bem, amigos ouvintes da Rádio Emboabas, estamos agora com mais uma edição do nosso programa Dito e Feito, com a participação do deputado estadual Cristiano Silveira. Mais uma vez, deputado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. E a gente já começa com um assunto muito importante, a votação na Assembleia Legislativa essa semana, a recomposição salarial dos servidores de Minas Gerais. Deputado Cristiano, você pode explicar para a gente o que é esse projeto que está sendo debatido aí na Assembleia? Olá, Alisson. Um abraço a você, os amigos da Emboabas, toda a nossa região. Olha, gente, vou direto ao assunto. Nós estamos discutindo aqui na Assembleia o projeto do governador que propõe uma recomposição do salário dos servidores do nosso estado. Ele está propondo 3,62%. Esse percentual, meus amigos, ele não representa nem a recomposição da inflação dos últimos 12 meses, que ficou um pouco mais de 4%. A inflação, todo mundo sabe, que é aquilo que vai corroendo o salário, né? É o aumento dos preços, do custo de vida, que vai corroendo o salário. Então, o governador não está propondo sequer a recomposição da inflação do último período. Então, nós estamos lutando aqui para que haja uma melhoria nesse valor da recomposição. Para vocês terem uma ideia, a proposta do governador, se for aprovada da maneira que está, se não tiver mudança, vai atender aí pouquíssimos servidores. A metade, o 50% dos servidores em Minas Gerais não recebem sequer 4 salários mínimos. O que nós estamos propondo é que o governador faça a recomposição, pelo menos, dos 2 últimos anos, que vai dar um pouco mais de 10%. Isso daí seria o que nós estamos chamando de razoável para uma recomposição de quem presta serviço público. Eu tenho repetido aqui, o governador tem que entender que o Estado de Minas Gerais não é a loja Zema. O Estado de Minas Gerais não é uma empresa que vende eletrodoméstico como ele está acostumado nas empresas dele. O produto do Estado é serviço público, serviço de qualidade. Se você não é uma pessoa que tem plano de saúde, tem escola particular para seus filhos, onde você vai buscar o serviço? Nos serviços públicos, saúde, educação, segurança, por exemplo. E quem presta o serviço público, o servidor. Então, se ele não tiver valorizado, estimulado, capacitado, não tem condição dele devolver para a sociedade um serviço de qualidade. Então, Alisson, o nosso debate está sendo feito nesse sentido, para que o governo possa melhorar o percentual de reajuste que está sendo proposto para o servidor em toda Minas Gerais. Então, eu me dirijo ao servidor de São João del Rei, do Campo das Vertentes, que está acompanhando essa discussão, para que saiba que a nossa bancada, o nosso bloco, o Bloco Democracia e Luta, tem lutado para que esse percentual seja, no mínimo, a recomposição dos últimos 2 anos, da inflação dos últimos 2 anos, ou seja, um pouco mais de 10%. E na última semana, né, esse projeto foi aprovado. Conta para a gente agora, deputado Cristiano, quais são as etapas de tramitação agora? Então, o que aconteceu na semana passada? O projeto foi aprovado em primeiro turno. Quando nós começamos o debate das emendas, porque o nosso bloco propôs emenda, o governador fala que é um pouco mais de 3%. Uma das nossas emendas fala de mais de 10%. No momento que a gente ia começar a votação da emenda, o governo viu que ia perder a votação, ele retirou os deputados da base do plenário e caiu o quórum para a votação, impedindo assim a votação. Essa semana retoma. Amanhã a gente retoma a votação e vamos reapresentar as nossas emendas para que a gente possa dar um ganho maior para os servidores, como eu aqui acabei de explicar, né, para todos e para todas. E também teremos outras emendas. No caso da educação, a nossa emenda propõe em torno de 33%. Por quê? Porque você tem recursos da educação que obrigatoriamente devem ser empenhados para pagamento de servidores, e nós temos uma emenda à Constituição do Estado de Minas Gerais que fala do piso mineiro da educação que precisa ser cumprido. Então, esse percentual é para que se cumpra a lei, a emenda à Constituição que nós temos em vigor hoje no Estado de Minas Gerais. Então, algumas das emendas que nós estamos apresentando. A expectativa nossa é que a gente consiga os votos necessários para a aprovação dessa emenda, que nós percebemos o seguinte, que muitos deputados, que inclusive são da base do governo, estão agora tendo o entendimento que é necessário a gente aprovar um valor melhor para os servidores. Vamos lembrar, viu, gente, que não faz muito tempo o governador propôs para si próprio aumento de 300%, não só para ele, mas também para o secretariado dele e os subsecretários dele. Veja, quando convém o governador,
fala que tem dinheiro, que dá para pagar 300% de aumento quando se trata do próprio salário dele. E até 2025 vai ser o salário mais alto entre os governadores do Brasil. Agora, quando você fala do servidor, quem está na ponta, e tem servidor em Minas Gerais que recebe até menos que salário mínimo, você dá uma recomposição no ganho real da inflação de 10%, é muito. Então, aí uma incoerência, e nós queremos que os deputados que votaram a favor dos 300% para o governador, e eu não votei, porque eu discordo, que eles tenham a mesma sensibilidade agora para recompor o conjunto de servidores do Estado. Ô, deputado, então o Estado de Minas Gerais, ele tem condições de fazer esse reajuste? Tem, não tem? Tem condição, eu explico. Se alguém falou o seguinte, olha, mas se der um reajuste maior do que os 3,6%, o Estado vai quebrar, o Estado não tem orçamento. Não é verdade. Fizemos uma análise dos dados do fluxo de caixa de previsão para este ano. O Sinfasfiscos, que é o Sindicato de Servidores da Fazenda, colaborou com esse estudo. O que o estudo está dizendo? Que o crescimento da receita corrente líquida previsto para 2024 será de mais de 9 bilhões. Se a gente concedesse para o servidor 15%, que aí eu estou falando da inflação acumulada dos 3 últimos anos, ou seja, do total desde o último reajuste, nós estamos falando do impacto de pouco mais de 7 bilhões. Receita, arrecadação deve passar de 9 bi, a despesa com reajuste de 15% seria pouco mais de 7 bi. Dá para confortar tranquilamente o impacto financeiro. Agora, o que é pior, nós não estamos propondo nem os 15% dos 3 anos, estamos propondo pouco mais de 10%. Então, o Estado tem folga orçamentária que conseguiria, com tranquilidade, absorver o impacto financeiro do que está sendo proposto dessa recomposição. Por isso que nós achamos que é um escárnio quando o governador propõe só pouco mais de 3%, sendo que o déficit do servidor do último período, dos últimos anos, é de mais de 15%. Então, uma proposta intermediária é o que a gente propõe de um pouquinho mais de 10% do reajuste. Deputado Cristiano, por que essa valorização, né, que a gente está comentando aí dos servidores, por que ela é tão importante em Minas Gerais? Olha só, tem muita gente que tem conceitos distorcidos sobre o serviço público no nosso país. Vamos lembrar, como eu disse anteriormente, se você não tem dinheiro para pagar uma segurança privada, e ocorrer, Deus lhe guarde, um momento que você é acometido por um ato criminoso, de criminalidade, a quem você vai recorrer? A polícia, polícia civil, polícia militar. Em caso do incêndio, quem você vai recorrer? Aos bombeiros. Em quem você vai recorrer quando se trata de fiscalização sanitária, para que haja higiene nos estabelecimentos, para que você tenha segurança alimentar e nutricional? Os trabalhadores da saúde, os hospitais do Estado, que são aí mantidos pelo Serviço Público de Servidores da Saúde. Quando a gente fala da educação, você tem condição de mandar seu menino para uma escola particular? Não tem. Então ele vai ser atendido aonde? Na rede pública de educação, municipal e do Estado. Quando fala do ensino fundamental dos últimos anos, ensino médio, são os trabalhadores do Estado. Então eu repito, a gente precisa do serviço público e ele tem que ser o melhor possível. E quem faz e executa o serviço público? O servidor, essa é a nossa ferramenta. E se essa ferramenta não estiver capacitada, preparada, valorizada, ela não tem como prestar um serviço de qualidade. Então, o que nós queremos é que o servidor seja valorizado até para que seja cobrado, né, de uma melhoria, de uma eficiência melhor do serviço que ele está prestando para todos nós. E é isso, gente. O poder público é para prestar serviço público. O poder público não é para vender eletrodoméstico, não é para dar lucro como empresa privada. O indicador, o resultado do serviço público é um indicador social. A gente tem que melhorar o indicador na segurança, na saúde, na educação, no meio ambiente, na assistência social, nos vários serviços aí que a comunidade, que a sociedade precisa. É evidente, o cidadão que é quem paga os impostos, paga o salário de todos nós, ele tem que cobrar para que o serviço seja de qualidade. Mas vamos lembrar, sem valorização não haverá como fazer isso. Eu acho até um absurdo quando o governador disse que se o servidor não está satisfeito, que ele vá para a iniciativa privada. Ora, não foi isso que o governador fez quando estava insatisfeito. No caso dele, podia voltar para as lojas Zema, ele não foi embora, não abandonou o governo. Ele aumentou o dele em 300%.
um dos secretários dele, o Gustavo Barbosa, que era o secretário da Fazenda, que deixou o Estado agora recentemente, custou para os cofres públicos de Minas Gerais, durante o período que lá esteve, mais de 3,4 milhões de reais. Ora, por que o governador não mandou o secretário dele ir para a iniciativa privada, ao invés de ganhar aí em torno de 50 mil reais por mês? Então, são as contradições do governador que nós não aceitamos. O servidor que está na ponta da lança, que enfrenta o bandido, que está na sala de aula, que atende o povo nos postos de saúde, nos hospitais públicos, esse tem que ganhar pouco. Né? Agora, o governador pode ganhar 300% e o seu secretariado mais 3,4 milhões aí nos últimos anos. Muito bem, acabamos de conversar com o deputado estadual Cristiano Silveira em mais uma edição do programa Dito e Feito. Obrigado, deputado. Obrigado a você, nosso ouvinte internauta da Rádio Emboabas. Obrigado, Alisson. Eu queria dizer isso para o servidor que está nos acompanhando, que nós representamos também nossa região, que da nossa parte estaremos firmes para que haja um aumento minimamente digno para quem trabalha aí prestando serviço à nossa sociedade. Obrigado a todos, permanecemos na luta.